Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom, vou continuar com a minha narrativa. Bom, eu tinha prometido lá no short falar acerca do tema universidade Eu vou colocar o título longo, tá? Porque lá tá reduzido. A universidade é comandada por não iniciado ignorante. E a Suprema Grande Loja é comandada por um auto-iniciado, iluminado. Então, eu ia falar acerca desse tema. E o que eu poderia dizer acerca desse tema? Bom, eu sou um cientista. Ninguém mais competente do que eu para falar desse tema. Por quê? Porque eu sou mestre das duas casas. Se eu sou mestre das duas casas, pelo estudo comparativo, eu posso dizer o que tem numa casa e o que tem na outra. Eu posso dizer o que falta em uma casa e o que falta na outra. Eu posso falar das interseções e do conjunto complementar. O conjunto complementar bom, se tiver matemáticos aqui vão me entender. Meus amigos do IMPA vão me entender. Então, o conjunto complementar entre a universidade e a Suprema Grande Loja é, vamos dizer assim, a chave do... O título desse vídeo pode ser até uma pergunta. É bom a pergunta. Qual o maior segredo das sociedades secretas? Já refletiu sobre isso? Qual o maior segredo? Depois me veio um outro título, conversando com uma amiga que está me ajudando, tá? Está me ajudando a, né, a montar os roteiros e tudo, né? Inclusive, se tiver algum iniciado, algum estudante que queira me ajudar nos roteiros, porque aí eu discuto antes, porque aí quando eu venho para o vídeo, eu já né, já tive uma pré-discussão, já tive outra, né, tende a ser mais assertivo, principalmente se for mulher, né? As mulheres têm um raciocínio
muito refinado. Então, conversando com essa minha amiga, né, surgiu o tema. A universidade está do lado de fora dos portais da Suprema Grande Loja. Porra, esse tema, conversando com a minha amiga, eu fiquei fascinado por ele. Porra, vou falar, então. A universidade, então, está fora dos portais da Suprema Grande Loja? Porra, eu sou o senhor de duas casas. Então, será que está na hora de eu escolher uma casa e parar com esse sofrimento? De querer conciliar duas coisas inconciliáveis? Traduzir-se uma casa noutra casa, a outra casa nessa casa e parar com o meu eterno sofrimento? A quem eu sigo? Ao reitor da minha universidade? Ou ao grão-mestre da minha sociedade secreta? Em quem eu acredito? Em quem eu boto fé? Em quem eu, falo assim, não, é isso aí, ó. E mais, meus amigos do IMPA, tem muita intercessão, mas o conjunto complementar é absurdamente maior. Isso quer dizer, conjunto complementar é o fora da interseção. O que tem na universidade, tem muita coisa que tem na universidade que não tem lá na Suprema Grande Loja. Assim como tem muita coisa lá na Suprema Grande Loja que a universidade está longe de chegar. Devo escolher uma casa e ser feliz, como a maioria parece que é feliz? Ou devo insistir nessa integração, que essas duas casas precisam entrar num acordo, unificar. Para semestre tem que ser semestre nas duas casas, tipo assim. Porque aí todo mundo está no mesmo nível. Porque o grande segredo das sociedades secretas é que os iniciados representam, vamos dizer assim, 10% da população. 10%. Desses 10%, tá? Os que realmente estudam, vamos colocar mais 10%. Vamos colocar 1%, então. 10% de iniciado, mas 1% só estuda e pratica e tal. 1%. Esse 1% são os donos do mundo. Não é justo. Esse é o grande segredo das sociedades secretas. Quem está no comando é quem domina o conhecimento iniciático. Quem domina o conhecimento iniciático são os donos do poder. Os donos do poder. Enquanto a grande massa fica no conhecimento científico ocidental, tradicional. A grande massa. Esse é o grande segredo das sociedades secretas. Por isso que eu conclamo nós abrirmos a caixa preta das sociedades secretas. Vamos abrir a
caixa preta das sociedades secretas. Vamos fazer um jogo limpo, do jeito que tá, não é limpo. 1% da humanidade comandar como gado 99% para se manter. Aí é perigoso, né? É perigoso. Sabe por quê? Sabe por que eu digo que é perigoso? E aí, se esse 1% se incomodar com esse 99%? Hein? Eu te pergunto, e aí, se 1%? Vou dar um exemplo aqui. Esse 1% é muito poderoso. Se eles resolverem acabar com esse planeta, eles acabam. O maior segredo das sociedades secretas é que o conhecimento é a verdadeira riqueza. A riqueza é o saber. Essa é a maior riqueza. E onde está essa sabedoria? Onde está essa sabedoria? Quem encontra esse caminho vai obter riqueza, vai obter poder, vai obter a maior riqueza e, consequentemente, vai obter o maior poder. Mas isso precisa ser para todos, não para uma pequena quantidade de escolhidos. Não está certo isso, não está certo, não é justo, não é justo. Só é justo se for para todos, para todos. Esse é o maior segredo das sociedades secretas. As universidades estão fora dos portais da Suprema Grande Loja. Isso quer dizer que o conhecimento que está dentro das sociedades secretas não é acessível às universidades, a maior das universidades do Ocidente. Vamos pegar a maior. Esse conhecimento que está lá não é acessível. Por quê? Porque as universidades estão do lado de fora. Nem no átrio eles estão, nem no átrio, porque o átrio é onde se discute algumas coisas ali, né? Os átrios, né, atraíam os curiosos. O que é isso aí? O que é que vocês fazem aí nessa loja, nessa Suprema Grande Loja, nesse templo? E aí vamos dizer assim, os guardiões do templo davam explicações aqui, sabe, sobre o que acontecia dentro. Nem no átrio as universidades estão fora, antes, fora dos portais. E há uma competição, Esse é o maior segredo, tá? Maior segredo. Na hora que alguém revelar, como eu estou revelando, e se alguém
meditar e com profundidade sobre essa questão, vai ver, vai descobrir que eu tenho razão. É esse o maior segredo. Não existe segredo maior. Revelou isso, tá? Quer ficar rico? Entra numa sociedade secreta, porra. Galga todos os graus. Tá? É simples, simples. Tá? É simples. Começa, entra nos mistérios ocultos, nas ciências ocultas. Tá? Lá você vai estudar tudo, porra. Vai estudar tudo. Tá? Vai estudar tudo. Modo de vida, culturas. Por que eu sou um pesquisador cultural? Eles pegam o melhor de tudo, tá? O melhor, o modo de vida dos judeus, o modo de vida dos povos avançados, evoluídos. E agora, diante disso tudo, o que fazer? O que fazer? O que fazer? Se essa verdade foi escancarada, o que fazer agora? Me ajudem, o que fazer? A Suprema Grande Loja é milenar, a universidade é centenária. Tá? Nós temos provas fundamentadas de que os fundadores das universidades eram neófitos na Suprema Grande Loja. Nós temos provas disso, tá? Estudos científicos já comprovam. Diante dessa verdade, o que fazer? Eu penso que parar tudo. Parar tudo. Exigimos explicações. Exigimos explicações. Exigimos que o reitor da universidade e o grão-mestre da Suprema Grande Loja entrem num acordo acerca da educação da nossa nação, porque não é justo, não é justo as Supremas Grandes Lojas educar somente os poderosos, não é justo. Os donos do poder. Não é justo. 1%. Não é justo. O sistema educacional das universidades é comprometido. É comprometido por esse equívoco. Veja, o modo de pensar das universidades é o pensamento linear, analítico, cartesiano. O modo de pensar da Suprema Grande Lógica é sistêmico, quântico, sintético, complexo. Essa é a grande diferença, Enquanto as universidades estão no paradigma linear, as Supremas Grandes Lojas estão no paradigma sistêmico, quântico, complexo.
aí muda tudo. A linguagem nas universidades é uma, nas sociedades, na Suprema Grande Loja é outra. Os princípios educacionais das universidades é um, da Suprema Grande Loja é outra. Tudo muda, tudo. Conjunto complementar. Talvez a interseção seja o mínimo do mínimo. O mínimo do mínimo. Eu quero que vocês me digam aí o que fazer diante dessa constatação. O que fazer? O que fazer? Eu estou sem saber o que fazer. Tá? Sem saber o que fazer. Mas eu penso que os chefes dessas duas casas precisavam sentar e cada um apresentar para o outro, tá, a sua visão de mundo. Uma prova axiomática de que as universidades estão fora dos portais é o calendário. As universidades seguem o calendário gregoriano, enquanto na Suprema Grande Loja segue o calendário lunar astrofísico, que marca, esse calendário marca, ele é astrofísico porque ele marca a trajetória da Terra na elipse em torno do Sol. E esse ano lunar começa no ponto mais distante do Sol. Na lua nova do solstício de inverno, a noite mais longa começa. E a partir dali as noites vão se tornar mais quentes até o verão, que é o solstício de verão. Tá? Aí nós temos o equinócio da primavera, o solstício de verão, o equinócio de outono. Então, esse calendário marca esses pontos geofísicos, tá, da astrofísica. É um calendário evoluidíssimo que foi trocado por um calendário comercial. As universidades sustentam o capitalismo, sustenta esse modo de vida que já foi demonstrado que é danoso para o planeta e para as pessoas, não traz felicidade. Quem sustenta todo o nosso sistema capitalista são as universidades. Você, reitor, você, ministro da Educação, você mantém o atraso do nosso povo. Mas o que pode fazer, né? Ignorantes guiando ignorantes, cego guiando cegos, é o que temos, cego guiando cegos. Bom, eu tenho uma proposta educacional, tá aqui no meu canal, chama Sistema Educacional Humanista, Holístico e Dialético. 5 ideias de um sistema educacional que integra
conhecimento científico e conhecimento iniciático. Por quê? Porque agora o filho já cresceu. Não tem como a gente esquecer essas universidades. Nós ocidentais não vamos esquecer essas universidades, mas nós podemos fazer uma integração dessas duas casas. Essa minha proposta educacional, tá, põe fim ao meu conflito porque faz a integração entre o conhecimento científico e o conhecimento iniciático. Os dois falando a mesma linguagem. Tá? Os dois falando a mesma linguagem. Mas os princípios da Suprema Grande Loja dentro, comandando esse sistema educacional. E as universidades, o pensamento científico, tá? Como, vamos dizer assim, como uma sistematizadora, como uma coadjuvante nesse processo educacional. Então, seria os dois pensamentos, as duas formas. Seria o dia e a noite, o yin e o yang, seria um casamento de homem e mulher, sabe? Então, essas duas formas de pensar, eles iriam interagir de forma harmoniosa na formação